O Patinho Feio. Vamos para mais uma história? Num lugar muito longe daqui, numa pequena fazenda, onde moravam muitos animais, morava também uma pata, que estava chocando a porção de ovos. Era verão e estavam nascendo muitos pintinhos, muitos patinhos e muitos peruzinhos. Quando os patinhos começaram a sair dos ovos, a pata ficou contente. Eles eram todos muito bonitinhos, amarelinhos, todos iguaizinhos. Todos? Bem, quase todos. Um dos patinhos era muito maior que os outros. Era meio cinzento e muito desajeitado. A pata ficou um pouquinho aborrecida. Porém, como todas as mães, resolveu que ia cuidar desse patinho como cuidava dos outros. Mas, quando saiu do seu canto para o primeiro passeio, já foi vendo que as pessoas, quer dizer, os outros animais da fazenda, estranhavam muito aquele seu filho, tão esquisito. Mas que patinho mais feioso, dizia uma galinha. Que patinho tão desajeitado, dizia uma perua. Esse seu patinho não se parece com os outros, dizia uma gansa. E até os pequenos patos e pintos e perus diziam: olha o patinho feio, olha o patinho feio, que patinho esquisito. E todo dia era a mesma coisa. Falavam que o patinho era feio, não queriam brincar com ele e até lhe davam bicadas. O coitado do patinho, que não tinha culpa nenhuma por ser diferente, ficava muito, muito triste. Vivia se escondendo pelos cantos, para não ser visto e não ser maltratado. Um dia, um peru muito convencido começou a implicar com ele, a correr atrás dele, a lhe dar bicadas. E ele correu e começou a bater as asas, e levantou o voo e passou por cima da cerca. Foi cair fora do quintal e continuou correndo com muito medo até que encontrou um brejo cheio de patos selvagens. Eles também acharam nosso patinho muito feio, mas não implicaram com ele. Olha aqui, mocinho, disse um dos patos. Você pode ficar por aqui, brincar com os outros patinhos, desde que não queira se casar com uma das nossas jovens. Coitadinho do patinho. Ele queria apenas ficar sossegado, sem que ninguém fizesse mal. E foi ficando por ali, até que numa bela manhã levou o maior susto de sua vida. De repente começou um barulhão. Bang, bang, bang! Eram os caçadores que estavam atirando nos patos selvagens, sem dó. E os cachorros começaram a correr e a procurar por toda parte os patos que tivessem levado tiro. O patinho, apavorado, escondeu-se como pôde, por trás de umas folhagens, e ficou bem quietinho até que o rebuliço passasse. Então saiu do brejo e correu até encontrar uma casinha que parecia abandonada, mas lá dentro morava uma velha senhora com um gato e uma galinha. Nosso patinho ficou nessa casinha por um tempo, porque o gato e a galinha eram muito mandões e só viviam caçoando dele, de tudo que ele dizia também. Então um dia ele resolveu: eu vou sair por aí, para conhecer o mundo. De fato, nosso patinho percorreu muitos lugares. Um dia, à beira de uma lagoa, ele viu chegar umas grandes aves brancas, muito lindas, com seus longos e elegantes pescoços. Elas batiam as grandes asas enquanto pousavam sobre as árvores, e então deslizavam sobre a superfície do lago com muita graça. Mas ficaram por ali por pouco tempo. Na verdade, eram cisnes e estavam fugindo do frio para lugares mais quentes. Quando todos os cisnes levantaram voo ao mesmo tempo, o patinho feio sentiu uma grande emoção e uma vontade muito grande de se juntar a eles, mas não teve coragem. Teve medo de ser escorraçado novamente e apenas soltou um grito de lamento do fundo da garganta. O inverno chegou e o nosso patinho sofreu muito com o frio. Chegou a ficar congelado, mas foi encontrado por um camponês que o levou para casa e o entregou à sua mulher. Lá ele se reanimou, se alimentou, mas também ficou muito pouco tempo, porque as crianças, filhas do camponês, queriam brincar e corriam atrás dele e o assustavam, e ele fugia delas e caía sempre nos lugares errados, no latão de leite, no tacho de manteiga, na barrica de farinha. Então a mulher se enfurecia e tentava bater nele com uma colher de pau e com o que tinha na mão, e atiçando o fogo no bichinho. Um dia, o patinho, que vivia apavorado por essas pessoas, encontrou a porta aberta e fugiu de novo.
Eu nem vou contar tudo o que aconteceu com o nosso herói, mas ele sofreu muito durante aquele inverno. E um dia o sol apareceu no céu. Já estava começando a primavera e as plantas estavam todas brotando. Já não fazia frio. Nesse dia o patinho feio aproximou-se de um lago. Seria aquele mesmo lago onde ele tinha visto o revoar dos cisnes? Devia ser, porque logo apareceram várias aves brancas, que assim que o viram, nadaram em sua direção. E o patinho ficou com medo de que as belas aves o rejeitassem. Então abaixou a cabeça e viu na água o seu reflexo. Ele não era mais o patinho feio, era agora um lindo cisne, de longo pescoço e plumagem muito branca. E ali estavam sua verdadeira família e seus amigos, que o acolheram com alegria. Algumas crianças chegaram à margem do lago. Olhem, disse uma delas, há um novo cisne no bando. É o mais lindo de todos. E jogaram pão e pedaços de bolo para os cisnes. O sol estava quente e o nosso patinho feio bateu as asas com alegria. Lembrou-se de todos os problemas que tinha vivido e pensou: nunca pensei que pudesse um dia ter tanta felicidade. Enfim.